para expressão ao vivo. Então, Oi? tá. Boa noite para você que se liga no blog Alan Gonçalves, noite de quarta-feira, é isso? 9 de fevereiro de 2022. Falamos ao vivo aqui, vamos bater um papo legal com o ex-prefeito de Bom Jesus do Norte, o senhor Uvaldo Martins, que vai conceder uma entrevista exclusiva aqui ao blog Alan Gonçalves no noite de hoje, falando algumas questões que vêm sendo levantadas no município de Bom Jesus do Norte, umas inverdades, e o senhor Uvaldo Martins vai estar esclarecendo a população. Boa noite, senhor Uvaldo. Boa noite, Alain. Boa noite a todos aqueles que acompanham e estão sempre participando do programa, do blog do Alan Gonçalves. É um prazer mais uma vez estar com você, explicitando e conversando sobre a vida política e administrativa de Bom Jesus do Norte. Seu Uvaldo, algumas questões foram levantadas nas redes sociais nos últimos dias, últimos meses, a respeito que você estaria tendo algum vínculo político com o atual gestor do município, que é o senhor Antônio Guareno, o Toninho Guareno. Procede essas especulações, essas informações que veicularam em alguns veículos da imprensa aqui da local, da cidade? Não existe nenhum vínculo político e administrativo de Uvaldo Martins com o atual governo municipal. Existiu sim, eu fiz uma visita à prefeitura com o vice-prefeito, trocamos algumas ideias sobre a administração pública, sobre o município e sobre o momento atual que está vivendo o município, né? Mas isso de cerca de 2, 3 meses atrás. Mas não existe nenhum vínculo político administrativo, nenhum entendimento no intuito de fazermos qualquer menção a uma parceria administrativa. Isso é totalmente uma inverdade. Tá certo. São Paulo, desde o período da eleição, no qual você disputou as eleições, né, não conseguiu vencer essas eleições, o que o Uvaldo Martins fez após o período da eleição? Continua na ativa, na política, qual da liderança política aqui no nosso município, aqui em Bom Jesus do Norte? Como que hoje se encontra o Uvaldo Martins? Não, hoje estamos na planície, né? Estamos, teoricamente, seria estar fazendo o papel de oposição, que foi a posição que a população nos colocou. E quem perde a eleição, cabe a essa pessoa, a esse candidato, a esse político, exercer o papel de oposição. Mas nós temos que torcer por Bom Jesus do Norte, independente do estado da prefeitura, porque acima do meu interesse pessoal, do meu interesse político, não só meu, como de todos os políticos que têm a responsabilidade, a dignidade e o amor à causa da política boa, da boa política, ele tem que torcer pela cidade e torcer para que o governo dê certo. Eu não sou daquelas pessoas que torcem para o quanto pior, melhor. Não, nós temos que torcer para o todo, para o coletivismo. O coletivismo deve sempre prevalecer sobre o individualismo, porque no momento que o coletivismo é atendido, todas as pessoas se destacam individualmente, porque faz parte do coletivo, não é verdade? Mas a minha posição hoje é essa, de total distanciamento da questão administrativa de Bom Jesus do Norte. Mas algum dia, nessa atual gestão, você chegou a fazer parte do governo de Toninho Guareno? Não, em momento algum, não fui nomeado, não indiquei ninguém, não pedi para exonerar ninguém. Eu simplesmente fiz uma visita ao prefeito na prefeitura de Bom Jesus do Norte, e o que me agradou muito, que depois de 5 anos, eu vou voltar à sala da prefeitura, né? Sala que frequentei por 16 anos, por 4º mandato. Foi uma alegria e aqui fica aqui os meus agradecimentos ao prefeito pelo convite que muito me honrou. Mas não passou disso. Tivemos sim um início de uma conversa e provavelmente, se o namoro se fortalecesse e virasse um noivado, poderia haver um casamento, no intuito de fazermos somar com o município. De fazermos um entendimento político no intuito de fortalecer politicamente e administrativamente a prefeitura, o prefeito municipal, a gestão municipal. Mas isso não evoluiu e nós temos que respeitar a posição do prefeito. Ele passou por um momento difícil com essas 2 CPIs, né? 2 ou 3 CPIs. Mas nós queremos deixar muito claro para você, Alain, e para toda a comunidade de Bom Jesus do Norte, que nós não participamos do governo do Toninho, nós não indicamos ninguém e não pedimos para exonerar ninguém também. Nós estamos com um certo distanciamento do governo. Uvaldo, você também já passou, né, por um processo de impeachment do governo, né? Agora recentemente Toninho acabou também passando.
Como que você vê essa situação? Uma perseguição ao governo? Ou você vê que isso é uma atitude democrática? Ou foi equivocada por parte da Câmara em ter feito essa CPI que deu um desgaste ao prefeito na cidade e a maioria da população esteve do lado dele? Alan, a CPI é uma prerrogativa das minorias, né, nos poderes legislativos. Eu passei por isso sim, eu sofri um processo de CPI, mas enfrentei de forma altiva, compareci em todos os depoimentos naquele momento, porque eu acho que esse é o papel do político. Ele tem que se expor, ele tem que se mostrar, ele tem que ser transparente, né? Porque você exercendo um cargo público, você não pode ter segredos nenhum. Você tem que ser uma pessoa absolutamente aberta e transparente. Enfrentei, não é fácil, né? O Toninho enfrentou uma CPI, era difícil, sobre o problema da saúde, né? A questão lá dos medicamentos, da compra dos medicamentos, supostamente superfaturados, mas ele conseguiu convencer boa parte dos vereadores e venceu por 5-4. E essa CPI, Baldo, ela teve também um lado polêmico, porque uma das pessoas que participou da votação foi a Cris Passalini, uma pessoa que a gente tem grande respeito, carinho, admiração, mas foi muito veiculado que Cris teria feito o voto dela a favor de Toninho permanecer no cargo por indicação sua, ou não teve nenhuma participação de Ubaldo Martins, o voto de Cris Passalini foi decisão dela, porque ela entendeu que o processo ali não haveria necessidade de impeachment o atual prefeito. Não, primeiro nós temos que ir aos fatos. A suplente vereadora Cris Passalini esteve vereadora naquela oportunidade porque o denunciante não pode votar. No caso foi o Rodrigo Sobral. E ela, como primeira suplente do Rodrigo Sobral, é que foi votar. E o Rodrigo Sobral não participou da votação por ter sido denunciante daquela matéria que gerou a CPI. Mas o voto da Cris em absoluto, ela votou de forma do entendimento dela, não pediu nenhum voto a Cris Passalini. Tive com ela uma vez, eu quero aqui até mandar um grande abraço para ela, dizer para ela e todos os familiares que estamos todos orando muito a Deus para que possa fazer o melhor pelo Marquinhos, que atravessa um momento dificílimo de saúde, sofreu um acidente. Mas enfim, Cris Passalini, ela exerceu o mandato dela, o mandato é dela, ela que foi a suplente e foi então convocada. Mas eu não tive papel nenhum nisso aí. E tive com ela uma vez, a pedido dela, e passei para ela sobre as questões que estavam acontecendo, mas a decisão do voto cabe a ela, é uma coisa muito dela, né? Como de todos os vereadores, eu acho que ninguém tem direito de pedir o voto do vereador. Ele foi eleito pela população para exercer o papel de fiscalizador e legislador. E quando sofri, por exemplo, um processo de CPI lá atrás, quando estava prefeito, eu enfrentei de forma altiva e respeitosa com a Câmara de Vereadores. Afinal, é o papel do vereador é legislar e fiscalizar. No momento que você se julga no direito de exercer alguma pressão sobre um legislador, você realmente não está sendo democrático e não está deixando que a democracia flua plenamente. Ubaldo, além dessa questão da votação, traz outro assunto que foi veiculado na mídia local, a questão da nomeação de Rogério. O Rogério, que é uma pessoa, um grande amigo de sua pessoa, um braço direito, digamos assim, de passagem, o Rogério, uma pessoa que você tem grande confiança, ele também tem muita confiança em você. E também chegou a ser veiculado que você teria algum tipo de participação na nomeação de Rogério, que é servidor efetivo do município de Ponta do Norte, Rogério Coelho, e Rogério foi nomeado a secretário de saúde. Teve alguma intervenção, pedido de Ubaldo Martins nessa nomeação? Excelente pergunta. Você realmente é um bom repórter, além de fazer parte desse blog. Como eu falei lá atrás, no início da entrevista, tem um certo momento, 3 ou 4 dias atrás, teve uma aproximação do prefeito com o Baldo do prefeito. E foi justamente isso daí, a pouco explodiu aquela denúncia do possível desvio de recurso público na compra do medicamento. Foi coletivo com o prefeito também naquele momento, nós estávamos conversando, e eu sugeri ao prefeito que abrisse esse processo administrativo interno da prefeitura, para apurar possíveis irregularidades naquela compra de medicamento. E naquele momento nós estávamos conversando, sim, com o time da prefeitura e do prefeito. E naquela oportunidade, o Toninho, o
prefeito me conversando comigo sobre possíveis nomes para suceder a então secretária denunciada. Ele apresentou alguns nomes, mostrou alguns nomes, pedindo opinião. Um dos nomes que ele apresentou, eu não estou autorizado por essa pessoa a declinar o seu nome, eu achei uma pessoa realmente com um perfil muito bom, inclusive o apoiou na eleição. Foi eu e ele, Marcão, a essa pessoa fazer o convite para assumir a Secretaria de Saúde, que é uma secretaria muito difícil, você sabe disso, não? Toda a comunidade sabe a complexidade que é o setor de saúde. Fomos essa pessoa, eu, Toninho e Marcão. Fizemos um convite dessa pessoa, volto a frisar, essa pessoa politicamente ligada ao prefeito e ao vice-prefeito, essa pessoa não aceitou, não de primeiro momento, pediu um tempo para pensar, pensou até a tarde e declinou do convite. No dia seguinte, voltei a conversar com o Toninho, nos reunimos na casa do Marcão, do vice-prefeito, e ali, dentre vários nomes, surgiu o nome do Rogério. Aí, não sei se Marcão ou Toninho me pediu, liguei para o Rogério, ele foi lá, ele sentou conosco e aceitou a missão de ser secretário de saúde. Mas essa missão sem nenhum poder de nomear ou exonerar nenhum servidor do seu setor. Inclusive, eu saí um pouco mais dessa reunião, para deixar o Toninho, o prefeito e o vice à vontade, com o próximo e possível secretário de saúde, que seria o Rogério. Então, até ali havia realmente, como eu falei com você, um princípio de namoro, para que pudéssemos fazer noivado e casamento político. Um entendimento no nível de dar governabilidade ao governo, mas não só governabilidade, junto, não só politicamente, mas administrativamente também. Só que aquela questão ficou para trás e não fluiu como eu tinha. Mas na nomeação do Rogério eu estava presente quando o Toninho fez o convite, na presença do Marcão, na casa do Marcão. Mas, como volto a frisar, o Rogério não tinha nenhuma liberdade de nomear ninguém na Secretaria de Saúde e também de exonerar. Só apenas fazer o papel dele. Só fazer o papel dele, que aparentemente está sendo feito de forma satisfatória. Apesar, como eu volto a frisar, ser uma secretaria muito complexa, né, que tem uma demanda muito grande, para mim, a secretaria mais importante do poder público, não só municipal, como estadual e nacional, juntamente com a educação. E o Rogério aparentemente está dando conta. Mas nossa conversa, minha, do Toninho e Marcão, parou por ali e segue o jogo. Então hoje, atualmente, né, nesse 9 de fevereiro, não existe nenhum tipo de vínculo de Ubaldo Martins com a gestão do governo Toninho Guariano junto de Marcão Decel, seu vice-prefeito. Não, em absoluto, não existe nenhuma proximidade minha com o prefeito Toninho. Como falei, nós temos respeito um pelo outro, eu sempre gostei do Toninho, também gostou de mim, nós nunca tivemos nenhum tipo de animosidade, mas iniciamos um namoro e esse namoro não deu prosseguimento, não virou noivado, tampouco casamento. E agora o meu papel é torcer para que o governo dê certo, apesar de alguns percalços que tem enfrentado, né? Mas eu não sou daqueles que torcem para o quanto pior, melhor, né? Eu acho que o governo precisa realmente, achava, né? Nem acho mais. No momento que eu estava conversando com o prefeito, ele deveria ter feito uma remodelação no seu secretariado, coisa que não ocorreu. Na verdade, ocorreu agora com a exoneração do Marcão, que eu não sei por qual motivo. Marcão foi exonerado do governo Toninho? Marcão fez desculpa, me expressei de forma errada. A exoneração do TEA. Ah, sim. Veio o Marcão. Marcão, porque o Marcão é o vice, né? O Marcão é o vice. O vice é muito ligado ao TEA e TEA é ligado ao Marcão. E as pessoas me perguntam por que da exoneração e por que trazer um secretário lá de Calçado para substituir o TEA. São questões realmente que a gente não consegue explicar e não entende. Eu acho que cabe ao prefeito dar uma satisfação à sociedade sobre isso, se ele achar que deve dar também, né? Ubaldo, no período da campanha política, das eleições de 2020, nós fizemos algumas lives, inclusive você foi uma pessoa assim, bem crítica ao governo Toninho Guariano por ele não estar fazendo oposição ao prefeito Marquinhos Messias. Você criticava Toninho, que era candidato junto de você, concorrendo no pleito, não está fazendo oposição política ao Marquinhos Messias. Aquilo foi somente no período da eleição, a eleição passou, o Ubaldo Martins hoje
tem o respeito de Toninho tem o respeito de Ubaldo, inclusive, né, teve essa paquera política. Hoje não existe essa rivalidade, foi somente política, mas o Wi-Fi offline. Pronto, voltamos aqui, vamos ver se a gente consegue ativar o flash. Vamos seguir aqui a nossa live, né? Tivemos problemas com a conexão com a internet, mas já estamos de volta. Então, Baldo, frisando, então só teve aquele momento mesmo da questão política. Sem dúvida. Inclusive, houve muito pouco debate naquela campanha política, dessa última campanha política. Eu sou da luta, né? Eu sou da labuta, eu sou do tete-a-tete, eu sou da discussão, das propostas, das ideias, dos projetos, dos programas. E achei que foi uma campanha muito do oba-oba, né? E não teve nenhum debate, nenhuma discussão, nenhuma apresentação de propostas, de projetos para a nossa cidade. E eu cobrava assim do Toninho que ele não fazia o papel de oposição ao então prefeito Martim Messias. E eu mantenho a minha crítica daquele momento, né? Só que o momento agora é outro, ele está prefeito, né? Mas naquele momento realmente o Toninho realmente navegou em águas mais mansas. Preferiu, encontrou esse caminho. Foi uma eleição sem debates, o que eu acho muito negativo para a democracia. Acho que a eleição tem que ter debates, tem que ter discussão dentro das regras democráticas, né? Cada um apresentar suas propostas e a população não votar no Manel, no Pedro, no Joaquim, mas votar nas ideias representadas por esses candidatos. Aí, naquele momento, houve aquela crítica. Eu ia ao Brove Balan, eu dava entrevista para quem me procurasse, e os demais candidatos preferiam ficar de banho-maria, de stand-by. Mas isso é passado, né? Tá certo, seu Baldo. A gente agradece que você está vindo ao blog Alan Gonçalves prestar esse esclarecimento à população que está nos acompanhando agora ao vivo e vai assistir mais tarde o Baldo Martins. Então, deixando claro aqui para toda a população de Bom Jesus do Norte que atualmente, nesse 9 de fevereiro de 2022, o seu Baldo Martins, ex-prefeito do município de Bom Jesus do Norte, teve 16 anos à frente da prefeitura, né, por vários mandatos, e então está esclarecendo a toda a população da cidade que atualmente não tem vínculo político nenhum com a gestão de seu Toninho Guarino, atual prefeito do município. Obrigado, Ana, pela oportunidade para esclarecer isso à comunidade de Bom Jesus do Norte. Não só atualmente, em momento nenhum desde a posse do Toninho, eu tive nenhum vínculo político administrativo com ele. E se isso viesse a acontecer, como falei sobre o namoro, e se virasse noivado e casamento, certamente nesse percurso eu teria reunido as pessoas que me acompanham politicamente há alguns anos e conversado com essas pessoas e alinhavado esse entendimento político-administrativo. Até porque você tem uma liderança, né, Walter? Graças a Deus, nós tivemos muitos anos, estamos já há muitos anos na luta, né, Alon? Então fica aqui o meu agradecimento a você e um forte abraço a todos os munícipes de Bom Jesus do Norte. Clique em concluir.